esse espelho que é líquido, portanto líquido já se está a ver porque é que eu estou a falar dos sais líquidos, porque na sua formulação tem de facto os líquidos iónicos com partículas de prata, digamos, em emulsão dentro destes sais líquidos, mas aquilo forma um espelho, portanto uma superfície muito lisa com propriedades ópticas fantásticas. Acontece é que no espaço, e em particular no caso da Lua, há grandes variações de temperatura entre a noite lunar e, digamos, o dia lunar. Portanto, tipicamente menos 150 graus na noite lunar, mais 105, 110 no Sol durante o dia lunar. E, portanto, eles têm que ter um líquido que mantenha as suas propriedades líquidas sem vaporizar, sem passar para a atmosfera lunar, digamos assim, a altas temperaturas, e sem solidificar durante a noite lunar, porque senão o telescópio ou desaparecia por evaporação, digamos assim, ou solidificava e quebrava, digamos assim. Capaz de manter a sua missão refletora a baixíssimas temperaturas e a muito altas temperaturas também. E sem evaporar. Portanto, é dos projetos mais engraçados de utilização e portanto, que potencia, digamos, grande parte das propriedades interessantes destes líquidos, manterem-se líquidos, com baixa capacidade de ir para a atmosfera, a baixas temperaturas não solidificando. Eu voltava só um bocadinho atrás, se calhar, quando falávamos da indústria farmacêutica, e o Sr. Professor tinha falado nas vantagens que os líquidos iónicos podem ter durante o processo de transporte, armazenamento, pela manutenção das propriedades que seria mais indicada no estado líquido, mas depois há outro aspecto, a solubilidade, que vimos ali também. Eu pergunto, se nós conseguirmos, a comunidade científica, se conseguirmos aplicar esta técnica, se conseguirmos fazer, por exemplo, eles estavam a fazer com já um princípio ativo, passar isto, por exemplo, para os antibióticos, partindo do princípio de que aquilo que nós assimilamos de antibiótico é uma parte pequenina em relação àquilo que tomamos do antibiótico, não é? E o resto deitamos fora. Se nós conseguirmos uma maior solubilidade, em princípio também teremos que ingerir menor quantidade de medicamentos. Isto poderá usar-se nos antibióticos, por exemplo? Não é a área em que eu me sinta completamente à vontade para responder. Aquilo que eu posso dizer é que, ao ter uma formulação de um medicamento que, em vez de estar no estado sólido, está no estado líquido, o líquido é muito mais facilmente solubilizável em qualquer fluido humano, não é? Seja a saliva, seja o sangue, por aí fora, seja um soro, por exemplo, a ser administrado num hospital, e portanto, pode-se usar menos quantidade, porque o medicamento, de facto, tem um princípio ativo e depois, vou agora ser um bocadinho bruto, e depois tem o que eu chamaria o entulho. Sim. Porque há ali muita coisa que não interessa, não é? Pode ser para fazer volume, mas pode não ser só para isso, pode ser para ter uma matriz de suporte, digamos, desse princípio ativo. Mas, de facto, depois não vai ter nenhum desempenho específico na parte da cura, digamos assim. Se nós tivermos uma formulação que, em vez de ter uma matriz sólida, de facto, é levada através de um líquido, podemos diminuir a quantidade que se está a administrar precisamente ao doente, como princípio genérico. Queria dizer uma das coisas que me fascina nesta área é ver, de facto, a possibilidade e a versatilidade que tem. Quer dizer, é quase como cozinhar e tem todos os ingredientes para fazer as receitas que quiserem, não é? Portanto, tem bacalhau, tem peixe, tem fruta, tem qualquer coisa. E misturam e fazem os cozinhados todos quiserem. E, de facto, em conversa consigo no outro dia, me dizia que é quase uma alquimia, vamos experimentar este com este. E esta polivalência que de facto, eles normalmente são como o mel, como aparecia ali, assim, a viscosidade, parece assim um bocado de mel, não parecem sólidos, mas também não sei, bem líquidos, muito líquidos, não é? Mas, por exemplo, podem fazer um alcatrão meio transparente, e a aplicação, como dizia, que eles tanto podem ser utilizados para, de facto, preservar determinadas coisas, como eu gostava que desse o exemplo daquilo para o embalsamento, etc., como podem usar, não só para preservar, como a ajudar a degradar determinadas coisas que são nocivas. E é esta versatilidade que eu acho que é muito, muito atraente. Assim, há alguns exemplos. Pois, quando se está a falar destes sais líquidos, está-se a falar, de facto, de uma panóplia de substâncias, porque
A peça falava numa linguagem técnica em íons positivos e íons negativos. Bom, o que a gente estamos a falar é em moléculas, não é? Portanto, conjunto de átomos, podem estar carregados positivamente ou negativamente. Um sal é agarrar num positivo, é como um casamento, agarro num positivo e num negativo, juntam-se porque eles atraem-se. E agora tenho muitos casais destes, não é? Isto é que é o meu sal, isto é que é o meu líquido iónico. E isto é como as pessoas, não é? As pessoas são muito diferentes e, portanto, também cada molécula carregada positivamente ou negativamente é muito diferente. E há milhões de formulações. A peça, aliás, falava nisso. Até havia ali uma imagem cruzada, que tinha, digamos, os homens todos e as mulheres todas, não é? E depois aquilo, talvez, naquela confusão, alguns se encontrem e vão dar o braço e cada par que a gente escolha vai dar precisamente a origem a um sal diferente. Com propriedades diferentes, químicas, físicas, tudo, mecânicas, tudo quanto a gente possa imaginar. Portanto, há algumas características que podemos dizer que são gerais, mas quando temos milhões de formulações, é um erro e é um perigo estar, digamos, a extrapolar e a generalizar. Genericamente tem, de facto, o que se chama baixa volatilidade, é muito difícil pô-los na fase gasosa, é por isso que tem este aspecto ou faceta de serem amigos do ambiente, é a principal razão. Mas voltando ao... Eu agora perdi um bocadinho o fio do início. Eu também falava de exemplos, e se calhar eu pegava nos fungos, por exemplo, que aliados aos líquidos iónicos podem ter aqui uma grande capacidade de degradação, que era uma das coisas que a professora falava. Como há muitos, há uns que, por exemplo, e estava ainda há pouco a falar com a professora Cília Arraena e a dizer precisamente que há alguns que, por exemplo, têm o que se chama atividade antimicrobiana. Houve um casal polaco, mais ou menos em 2002, me contou uma história engraçadíssima, porque foi de facto o início de toda esta atividade de usar estes líquidos para poder, por exemplo, embalsamar. E então eles tinham uns frascos de compota, tamanho de compota, dentro do laboratório, com aqueles líquidos, parece mel, não é, como viu? Portanto, não tinham muito espaço, os líquidos eram caros, eles tinham acabado de sintetizar no laboratório e a senhora lembrou-se de dizer assim, estes são viscosos, é difícil se calhar o oxigênio aqui entrar, se calhar os micróbios também não gostam muito disto, as bactérias são capazes de não resistir a estes meios. Foi ao supermercado e foi buscar umas coxinhas de frango, que tinham que ser pequeninas para caberem dentro das compotas e meteu lá dentro. Entretanto, deixou lá ficar, esqueceu-se, entretanto, foi fazendo outras experiências, passou um ano e aqueles frascos de compota ficaram da parte de trás, digamos assim, com as coxas de frango lá dentro. Das prateleiras, com as coxas de frango lá dentro. Passado um ano, finalmente tiveram que ir buscar, digamos, outro frasco qualquer ao laboratório, portanto, às prateleiras onde estavam, e quando tiram, estavam lá os frascos de compota com os líquidos iónicos e as coxas de frango, precisamente com o mesmo aspecto. Ela até diz que teve um arrepio, foi precisamente com o mesmo aspecto com que as tinha comprado há um ano. Portanto, os tecidos não tinham degradação nenhuma, sem degradação de cor. Portanto, estão hoje a ser usados como materiais alternativos para técnicas de embalsamar, mas como eu tinha no início, digamos, da questão dito, há milhões de formulações. Portanto, há outros que é o contrário. Há outros em que micro-organismos podem se desenvolver, fungos podem se desenvolver, e, portanto, um dos trabalhos que estava também a linha peça mostrava precisamente isso, de poder ter culturas, por exemplo, de fungos a desenvolverem-se dentro de líquidos iónicos, que esses líquidos iónicos podem potenciar a dissolução, por exemplo, de resíduos, não é? Facilitar, digamos, a solubilidade de resíduos, e se eu tiver um organismo que consegue crescer num meio que tem o líquido iónico a dissolver os resíduos e que esse micro-organismo vai, digamos, tentar comer as componentes, pelo menos interessantes, dos resíduos, eu estou a fazer um processo que se chama de biorremediação, portanto, a tentar resolver o problema do excesso de resíduos. Porque eu sei, em Portugal não há ainda uma empresa de biorremediação, apesar das indicações em sentido contrário que vem da União Europeia. Mas, pegando nos líquidos iónicos, há já um projeto que está a ser feito neste sentido, não há? Há um projeto europeu que nós nos orgulhamos muito, e a doutora Cristina Silva Pereira, que foi quem apresentou no nosso laboratório esse projeto, aliás, é a principal